bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Nesta manhã de sábado, agora são 7h mais 13. Muito bom dia, está no ar o Jornal da Manhã para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Os destaques desta edição: ontem foi entregue oficialmente a Rua General Bormann, no centro de Porto União. Você vai ouvir aqui relatos de duas moradoras que moram há muitas décadas nesta rua e podem contar um pouco melhor de toda essa história. Temos também detalhes para a edição de hoje da entrega de alimentos do SESC para a Secretaria de Assistência Social do município de União da Vitória. Alimentos esses que vão beneficiar as famílias carentes. Também em União da Vitória, o prefeito falará sobre o início da reforma do Casarão dos Amazonas, no distrito de São Cristóvão. Santa Catarina, o deputado Maurício Scudlar, que fala sobre a etapa do impeachment, que é onde se pede a cassação da chapa, ou seja, governador e vice-governadora. Em que status está o que aconteceu nesta semana na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina? É o Jornal da Manhã que começa agora. Nosso primeiro assunto, claro, a previsão do tempo. Amanhã de sábado com 10 graus de temperatura e a previsão é de tempo ensolarado. Final de semana vamos ter praticamente o chamado céu de brigadeiro, sem nuvens. Claro que nessas primeiras horas, devido à neblina aqui na área de União da Vitória e nos municípios aqui vizinhos, o sol demora um pouquinho mais a aparecer, mas assim que surgir, poucas nuvens deveremos ter. As temperaturas devem ficar bem agradáveis para o final de semana. 10 é a mínima e a máxima não deve passar dos 24 graus, tanto nesse sábado quanto no domingo. A partir de segunda-feira aí, o calorão volta. Temperaturas chegando próximas dos 30 graus. E pela previsão, até praticamente a próxima sexta-feira, dia 16, não há previsão mais de chuva. Chuva essa que nos últimos 2 dias foi bem-vinda. Nós tivemos então ontem 13,6 milímetros, mais 20 milímetros de anteontem, somando então 33,6 milímetros de chuva nessas praticamente 48 horas. Com isso, o Rio Iguaçu ganhou 5 centímetros. Foi para 1,64 centímetros. 7h16, atualização da questão Covid-19. Estamos monitorando sempre os números aqui pela nossa região. Tivemos a divulgação ontem por parte da Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória. Os dados que temos no presente momento no município são de 319 casos no total, sendo 309 já recuperados, 6 óbitos e atualmente 4 casos ativos. Há ainda 6 casos suspeitos no município. Porto União, temos no momento 5 casos ativos, 185 já curados e 4 óbitos, totalizando 194 casos. Suspeitos, 5 casos em Porto União. Então há uma similaridade entre União da Vitória e Porto União. A União da Vitória tem 4 casos ativos, Porto União tem 5. Por outro lado, suspeitos, União da Vitória tem 6 e Porto União tem aqui um número menor, são 5 casos suspeitos. Portanto, muito similares os números nas duas cidades. O que sempre orientamos é que o vírus continua circulante. Temos então nas Gêmeas do Iguaçu 9 casos ativos. Pela região, lá no município de Bituruna, segundo dados divulgados pela Fundação Municipal de Saúde, ao todo 53 casos. Tem 2 pacientes em tratamento, sendo tratados em casa, 50 já recuperados e 1 óbito, que fecha então nesses 53 ao todo. São 7 casos em investigação, portanto, que aguardam o resultado de exame no município de Bituruna. Dados da Regional de Saúde agora, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, dados gerais, números totais. Antônio Olinto, 87 casos. Bituruna aqui, pelos dados da CESA, são 47 casos. Cruz Machado, 40 casos. General Carneiro, 60. Paula Freitas, 18. Paulo Frontin, 16. Porto Vitória, 25. São Mateus do Sul, 291. E União da Vitória, 321. Já os dados da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina,
para os municípios do Planalto Norte Catarinense, números gerais: Canoinhas, 645 casos, Irineópolis, 43, Mafra, 449, Major Vieira, 54 casos, Monte Castelo também 54 casos, Papanduva, 107 casos, Três Barras, 379 casos e Porto União, 201 casos. Municípios aqui separados, não pertencentes, né, pelo estado com o Planalto Norte Catarinense, mas que são muito próximos daqui. Região, então, aqui de Matos Costa são 28 casos, segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde. Também Caçador, 993 casos e Calmon com 10 casos. São os números gerais que temos, segundo as respectivas secretarias de saúde municipais e também estaduais. 7 horas mais 19 minutos, 7h19. Para União da Vitória, o prefeito Santinho Roveda, nesta semana, falou sobre o início da restauração da Casa dos Amazonas, né? O local, infelizmente, estava totalmente abandonado, né? Há muita coisa lá podre já, e que só servia como mictório e ainda para usuários de droga. Estava uma situação muito crítica. A restauração começou, então, nos últimos dias, e o prefeito fala sobre a intenção de entregar, então, esta casa totalmente restaurada à população. A Casa do Coronel Amazonas é um patrimônio histórico de União da Vitória. O próprio Coronel Amazonas, um dos fundadores do nosso município. Nós, povo orgulhoso, que num passado muito recente aí, vimos praticamente todos os nossos patrimônios históricos, esportivos, completamente abandonados, deteriorados, sem cuidado, sem capricho, sem atenção. Eu acho que cada um de nós temos até que ensinar para os nossos filhos, para os nossos alunos, estudantes, para quem ama a União da Vitória, cada dia mais dentro da nossa cidade a gente bate no peito feliz da vida dizendo que é a União Vitoriense, sai de União no estado do Paraná, em Santa Catarina, no Brasil, no mundo, dizendo que tem orgulho de nascer numa cidade, numa terra tão bonita, que é um vale iluminado e abençoado por Deus, né, bom para se viver. E a gente tem que valorizar muito o nosso passado, a gente tem que observar erros, acertos, aprender com eles, né? Valorizar a nossa cultura, tudo que a gente tem de bom para nós termos dignidade no presente e para que a gente possa ter um futuro muito, mas muito próspero, fantástico, glorioso. E isso, sem dúvida nenhuma, vai acontecer. Nós estamos num momento diferente, nós, nesse período aí, a gente elevou a nossa autoestima, a gente está descobrindo cada vez mais e tendo a certeza que União da Vitória é, sim, a terra da oportunidade, da geração de emprego, de coisas boas, para a gente ter aqui os nossos filhos, para que eles fiquem aqui morando, para que a gente possa ter nossos netos, para que a gente possa ter nossa renda, melhorar de carro, melhorar de casa, melhorar de vida, poder viajar, estudar, cada vez mais evoluir, ter uma cidade que tem pessoas evoluindo e uma cidade cada vez mais próspera, com inovação, com tecnologia. Isso está acontecendo. É um orgulho para mim estar prefeito nesse período, nesse ciclo tão mágico, tão fantástico de coisas boas que estão acontecendo. Não faço sozinho, faço junto com os empresários, junto com o professor, junto com o médico, com o enfermeiro, com todos que querem ver uma União da Vitória cada dia melhor. Vamos juntos, vamos trabalhar. Ainda para a União da Vitória, a secretária da pasta de assistência social agradece aqui ao Sistema S, ao SESC, que fez então a doação de alimentos que eram, né, o valor para se fazer uma inscrição para uma maratona que ocorreu aqui, então incentivando o esporte e também, é claro, todo esse lado social. Esses alimentos agora serão direcionados através da Secretaria de Assistência Social para as famílias que mais precisam. Ana Cláudia Portes Roveda faz o agradecimento ao Sistema S. Estou aqui hoje para agradecer ao gerente do SESC, Alexandre Otaviano, que nos destinou todos os alimentos arrecadados
das inscrições da Maratona Solidária. Agradeço também ao SESC sempre por essa parceria. Esses alimentos que foram destinados serão entregues para as famílias que necessitam na Secretaria de Assistência Social e pelas nossas equipes de CRAS, do Rossio e São Cristóvão. Quero parabenizar o SESC por essa ação, por estar incentivando o esporte e o bem social. 7 horas mais 23 minutos de União da Vitória, vamos falar da cidade vizinha de Porto União. Ontem, sexta-feira, aconteceu então uma rápida cerimônia de entrega da rua General Bormann, na área central do município. Uma importante via, onde temos ali praticamente o hospital, também a PADAF, 2 escolas, a Igreja Matriz, e ontem também foi um momento ali de emoção, principalmente para os moradores antigos que viram tudo ser construído, ainda dá tempo do chão batido desta via. A gente vai ouvir aqui então as moradoras, a Margaret e também a Débora, para falar um pouco sobre a história dessa importante via que agora foi asfaltada. Primeiramente, vamos ouvir o relato da moradora Margaret Andregotti de Oliveira. É o seguinte, essa avenida General Bormann, do escritor Bormann, não é sozinha. Eu sempre acho que ela é sozinha, porque eu vivi aqui há 20 anos, desde os 4 anos e meio de idade. É nossa. Meu pai, vindo de Jaraguá do Sul, com a minha mãe, atraído aqui pela economia do nosso município, que tinha um entroncamento aqui ferroviário, veio montar uma fábrica de calçados, bem logo ali adiante, no 346. E como tinha um pátio muito grande, a gente brincava mais no pátio do que na rua. Aí aos poucos foram chegando os vizinhos novos, a mãe da Débora, Dona Maria, seu Rômulo. Quando eu tinha 8 anos, a Débora nasceu, fui babá da Débora, Dona Michinha, com seus filhos. Aqui morava do outro lado aqui da rua o Liceu, a Ilsa, a Dona Nena, daí a família italiana ali, os Fantins. Então as brincadeiras eram muitas, né? Um emprestava o gibi, outra revista, a mãe da Débora fazia uma pamonha do Nordeste que a gente esperava o dia da semana para ir lá saborear. Aí morava aqui os Divazei, que tinha a Dona Alzira, muito querido, o seu Luiz, a gente tinha uma hora na semana para escutar lá tocar piano. E assim a vizinhança, ela ensinou o acolhimento, fazer o bem. Foi o que eu fiz, tentei fazer pelo menos sempre na minha vida. Nunca lembro de uma desavença, jamais. Momentos difíceis também, acolheram minha família em casa, quando se deu um incêndio em 66, na nossa casa. Então a gente, todos eles são muito bem lembrados, sempre foram bem lembrados na nossa vida. E moravam os professores aqui, o Estevão Juque, o famoso Estevão Juque, a Dona Maria Farias, foi professora do meu irmão, o seu Verno Cresce, tinha uma venda numa esquina. E a rua aqui não era nem calçada quando eu cheguei. Então eu vi os tropeiros uma vez passando por aqui. Depois eu lembro do calçamento, quando foi feito. Meu pai disse, vamos apertar o cinto aí que a conta tá grande aí. Então eu lembro bem da época do calçamento de rua. E hoje eu fico emocionada, né, de estar aqui falando, praticamente 70 anos depois que eu cheguei aqui. E sempre foi no centro de vida, porque eu estudei aqui no Santos Anjos, meus irmãos de São José, aí dei aula no Balduíno, uns 10 anos, 30 anos em São José. E outra escola por aí, porque eu não sou muito de parar em lugar nenhum. Eu sou mais ou menos como o nosso General Bormann, que desde os 14 anos ele era determinado, entrou na carreira militar. Eu nasci em Jaraguá do Sul, mas eu não digo que eu sou de lá, eu também sou mais aqui. Mas aí, com os estudos, né, sendo professora há tantos anos, eu posso dizer que hoje sou universal. E também vamos ouvir, é claro, a senhora Débora Raquel Inocêncio, falando um pouco da história, a sua história, obviamente, né, desde que começou a morar ali nessa rua até os dias atuais.
Quero agradecer essa oportunidade. Para mim é muito importante falar sobre a Avenida General Bormann, aonde moraram os meus pais, aonde eu cresci, aonde os meus netos também viveram. E como disse a Marta, muito bem falado, essa é a rua mais bonita da cidade de Portugal. Tenho orgulho de dizer que eu me criei aqui. Então eu gostaria de dizer o seguinte, que hoje é um dia muito especial para mim. Fui convidada a relembrar momentos bons, vividos, entre eles, essa rua é especial. Isso me faz lembrar de uma frase que minha mãe sempre usou. Mora na rua General Bormann, na casa mais bonita dessa rua. Aqui, nossos pais compraram um terreno. Esse terreno fazia parte do depósito da Prefeitura de Porto União. Juntos os dois trabalharam, limparam, projetaram uma casa e depois de pronta moraram e criaram os filhos e até os netos. Meu pai trabalhou por 20 anos no Banco Inter e minha mãe foi professora no Baldino Cardoso durante 30 anos. E realmente nos anos em que a gente morou aqui, a gente acompanhou todo o desenvolvimento, o crescimento e a melhoria. E hoje realmente é um dia especial. A revitalização da Avenida General Bormann prova o quanto a nossa cidade cresceu, o quanto melhorou e ela está cada dia mais bonita. Só falta uma coisa, a casa mais bonita da General Bormann. Que depois que minha mãe faleceu, nós vendemos. Então só falta a casa mais bonita. Para a gente finalizar, é claro, temos aqui para representar então o ato, o presidente da Câmara de Vereadores. Por que o presidente? Porque os prefeito e vice não podem estar presentes nesse tipo de evento. Por isso, o presidente da casa, hoje representado pelo senhor Sandro Kalikoski, é quem fez ali o encerramento da faixa, entregando a rua oficialmente para a população, e ele fez o uso da palavra. Temos aqui o secretário Pepe, como carinhosamente nós chamamos, o Emerson. Pepe, leve um abraço a todos os colaboradores do Obras, pela essa maravilhosa obra que aqui foi feita, e quis o destino me incumbir que eu viesse inaugurar essa obra no lugar da administração por conta da lei eleitoral. Esta obra que todos aqui estão vendo, ela é toda ela concluída com recursos próprios, recursos dos impostos pagos pelo povo de Porto União. Não tem R$1 de Brasília, não tem nem R$1 de Florianópolis. Aqui o que tem é dinheiro de Porto União. Todos aqueles que passaram fizeram a sua história. Nós temos prefeitos aqui que hoje não estão mais entre nós, mas que iniciaram a história de Porto União e nós jamais podemos esquecer. 7h mais 31, 7h31. Eleições 2020. O panorama aqui dos candidatos, perfis, de quem é candidato ao cargo de prefeito e de vereador pelos nossos municípios. Hoje aqui, para encerrar, os municípios mais próximos de nossa região, eu vou destacar Canoinhas e também o município vizinho aqui de Porto Vitória. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, no município de Canoinhas, 154 pedidos de registros de candidatura foram feitos, sendo 153 cadastrados e apenas um que foi inapto, foi barrado. Em Canoinhas, teremos esse ano 3 candidatos a prefeito. Já para o cargo de vereador, são 148 nomes. Na situação, então, aqui que temos quanto a gênero, seguindo a tendência, a maioria são homens, 64,3% dos candidatos em Canoinhas são do sexo masculino, contra 35,7% do sexo feminino. Faixa etária. Em Canoinhas, temos 2 faixas etárias aqui com o maior número, praticamente 16% cada uma, que são entre 40 a 44 anos e de 45 a 49 anos. Então, de modo geral, de 40 a 49 anos, as 2 principais faixas etárias ali que estão concorrendo. E seguindo também a tendência, os jovens estão lá embaixo, são entre até 24 anos,
apenas 2 candidatos, que dá 1,3%. Ainda o jovem brasileiro, não é uma situação só de Canoinhas, mas quem vem nos acompanhando desde quando iniciamos esta série, vê que o perfil dos candidatos realmente, quando se fala do jovem, ele ainda pouco se interessa em participar de um pleito. Quanto ao grau de instrução em Canoinhas, a maioria dos candidatos tem um ensino médio completo, 36,36% dos candidatos. Superior completo, 32,47% dos candidatos. Ensino fundamental completo aparece em terceiro no grau de instrução, com 11,69% dos candidatos. Ensino fundamental incompleto, 6,49%. A mesma faixa para ensino médio incompleto e superior incompleto. A ocupação, a profissão entre os candidatos, a maioria por lá são empresários, 12,99%, seguido por agricultores, 9,09% e por aposentados, 8,44%. Agora, a situação para o município de Porto Vitória. Vamos lá, o panorama segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Por lá foram 55 pedidos de registro de candidaturas, sendo 54 cadastrados e apenas um inapto. Em Porto Vitória, são 4 candidatos para o cargo do Executivo, ao cargo de prefeito, e 47 candidatos para o cargo de vereador. Destes, 3 concorrem, então, à reeleição por lá. Quanto ao gênero, 65,5% são homens, 34,5% são mulheres. Na faixa etária, também aparecendo aqui como o maior número de candidatos, os que têm entre 45 e 49 anos, seguidos pelos de 55 e 59 anos. Aqui em Porto Vitória, temos até um bom número na faixa etária entre 25 a 29 anos. Está aqui, então, em terceiro. Mas os jovens até 24 anos, apenas um é candidato lá no município de Porto Vitória. Grau de instrução. Vamos lá. A maioria dos candidatos em Porto Vitória tem apenas o ensino fundamental incompleto, 29,09%. Também apareceram em segundo os que têm ensino médio completo. Na sequência, superior completo, com 16,3%. Lei e escreve, são 5 candidatos com 9,09%. Superior incompleto, 4 candidatos. Ensino médio incompleto são 3, ensino fundamental completo, 2 candidatos. Quanto à ocupação mais frequente, a maioria dos candidatos em Porto Vitória são aposentados, e aí aparece na sequência a opção outros, que geralmente são pessoas que trabalham para alguma empresa com várias ocupações diferentes. E o que interessa aqui, as donas de casa também aparecem em terceiro com ocupação mais frequente lá no município de Porto Vitória. É o panorama que temos dos perfis dos candidatos, portanto, para as eleições desse ano. 7h36. E ainda, para finalizar aqui, vamos trazer informações para o estado de Santa Catarina. O deputado Maurício Skudlark, ele fala sobre como está o andamento do processo que pede a cassação, o impeachment do governador e também de sua vice no estado de Santa Catarina. Acompanhe. Bom dia, amigos. Exatamente, essa semana nós tivemos aí importante votação na Assembleia Legislativa com referência à IRESA, que é uma indenização que faz parte do salário dos policiais e que estava em risco de ser perdido por uma decisão do Tribunal Superior, Tribunal Federal. E esse debate já vinha, fizemos um projeto na Assembleia Legislativa e depois veio um projeto de autoria do governo do estado, foi votado por 33 votos favoráveis, 1 contrário, e aprovado nessa semana. E já na quarta-feira, dia seguinte à votação, o governador sancionou essa lei. Então, é um momento importante, temos que dar tranquilidade à segurança pública. Não podemos admitir, nesse momento de dificuldade que o país enfrenta, aumento salarial para nenhuma categoria do serviço público. Nós sabemos que na iniciativa privada a situação é bem mais difícil, mas o Estado, os municípios não podem aumentar seus gastos nesse momento de pandemia. Mas ali foi uma questão só de não perda
de valores e, por isso, a decisão acertada do governo e da Assembleia. E é importante para que o cidadão catarinense possa se sentir seguro, protegido, que é isso que nós queremos que a segurança pública e suas forças proporcionem ao cidadão. Num segundo momento, também, o deputado Kennedy Nunes, relator da comissão mista de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela, fez a entrega do relatório sobre a análise do pedido de impeachment. Ele não definiu o voto, mas fez o relatório, transcrevendo tudo o que foi feito até agora, e esse relatório será distribuído aos senhores julgadores, 5 deputados estaduais, eu faço parte dessa comissão, 5 desembargadores, e provavelmente no próximo dia 23, na sexta-feira da outra semana, nós teremos então a votação desse relatório. E aí sim, com referência ao aumento dos procuradores do Estado, teremos a decisão dessa situação e o governador e a vice serão ou não afastados. Se forem afastados, de acordo com o que estabelece a Constituição, assume o presidente da Assembleia temporariamente, e se o processo for concluído ainda esse ano, havendo cassação, teremos novas eleições diretas no nosso estado. Então, esse é o relato da semana, dos principais debates que tivemos na Assembleia Legislativa, e outras denúncias, outros fatos também foram discutidos, mas a questão do relatório do impeachment e a votação referente à segurança pública foram os temas principais e que mais chamaram a atenção dos parlamentares na Assembleia Legislativa. Ótimo dia, Deus abençoe a todos e muito obrigado. 7h40, o Jornal da Manhã, edição local, vai ficando por aqui. A você, um excelente final de semana. Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.